Fala galera, meu nome é Victor Cardeal e está começando agora a 8ª edição do podcast Nas Quatro Linhas. Hoje a gente vai falar sobre alguns jogos da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos 2 clássicos no fim de semana e um duelo polêmico entre Santos e Flamengo. Agora vamos aos destaques iniciais dos nossos comentaristas. Hoje temos 2 estreias por aqui, mas eu vou começar com quem já é da casa. Daniel Corado, fala aí Daniel. Salve rapaziada, uma boa noite no caso, quem está gravando à noite, para os meus colegas de gravação. Uma rodada polêmica em alguns jogos, uma rodada cheia aí para a gente comentar 2 clássicos. Vamos aí para mais um episódio. É isso aí, o próximo é Ítalo Rodrigues. Fala aí, Ítalo. E aí galera, meu destaque de hoje é falar sobre como será o futuro do Flamengo nas mãos de Domenech Torrent. E agora vamos às estreantes. Primeiro, Ana Laura. Seja bem-vinda, Ana. Oi, obrigada, viu, Victor? Tá sendo muito legal agora participar aqui com vocês. E tô animada aqui para comentar sobre os 2 clássicos e a jogada e a partida meio polêmica do Santos com o Flamengo. É isso aí. Para finalizar, Tássia Simões. Bem-vinda, Tássia. Oi, gente. Obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui. E eu tô aqui para falar, sobre os jogos, algumas polêmicas e uma rodada bem surpresa. Eu achei super surpresa a vitória do Fluminense sobre o Vasco. É isso aí, mas vamos começar então com o Clássico Paulista. O São Paulo venceu o Corinthians, por 2-1, gols do Hernanes e do Brenner, e o gol do Corinthians foi marcado pelo Ramiro. Mas e aí, o que vocês têm para falar sobre esse jogo, sobre o desempenho das equipes e o resultado, né? Ítalo, quer começar comentando aí, depois a gente... O que eu tenho para falar desse jogo é que foi um jogo que com desempenho abaixo das equipes, eu não sei até onde o horário do jogo afetou. Um sol de 11 horas, meio-dia ali, torrando, mas principalmente os goleiros contribuíram muito para esse resultado, onde eu vi uma falha gigantesca de Cássio no gol do São Paulo. E um frango, mão de alface, que foi Everton no gol do... Everton não. Fugiu o nome dele. Como é o nome? Daniel, me ajuda aí. Thiago Volpe. De Thiago Volpe. Contribuiu muito. Como você disse aí, foi um jogo tecnicamente ruim, eu diria. Eu achei... A minha impressão do jogo é essa, mas a vitória do São Paulo não traduz que o São Paulo foi superior ao Corinthians. Foi superior na maior parte do jogo, mas não jogou bem, sabe? Para ter uma vitória definitiva. Eu acho que o futebol tem sido jogado aqui no Brasil, é um futebol muito pobre, né? Eu acho que isso inclui totalmente o jogo que aconteceu no domingo, que foi, como você falou, foi muito pobre tecnicamente. O São Paulo até que começou querendo tomar alguma iniciativa, mas sem criar muita oportunidade também. O Corinthians, então, estava esperando muito, estava sem saída no jogo, né? Então acho que deixou muito a desejar tecnicamente. Aí quando tava o jogo 1-1, tava encaminhando para um final feliz para todo mundo, o São Paulo conseguiu fazer o gol. Em termos de resultado, eu acho que foi sensacional para o São Paulo, mas em termos de futebol, realmente deixou muito a desejar. Inclusive, o Jô ele deu uma declaração que faltou ousadia para o Corinthians ganhar, né? Ele disse que eles tiveram a saída de bola melhor, eles estavam jogando melhor, mas que na construção eles não estavam bem. Inclusive, ele disse que isso é fator que o Corinthians precisa melhorar e que faz parte da evolução. Eu também achei isso, mas eu também esperava mais do Corinthians, até porque eu não vejo o São Paulo assim bem entrosado. Eu vejo que alguns não estão fazendo um bom jogo assim, mas eu achei pura sorte do São Paulo. Eu queria saber de vocês, até que, como você falou agora, que Jô criticou o sistema criativo do Corinthians. Até onde esse problema passa nas mãos de Luan, Cantillo e Ramiro? Cara, eu acho que há alguns jogos já o Corinthians não tem tendo sucesso na parte ofensiva.
Desde o começo do Brasileirão, o Corinthians não está sendo feliz no ataque, não está agredindo o adversário, está agredindo muito pouco. E o São Paulo se aproveitou disso. Faltou casa, o São Paulo queria mostrar serviço, os garotos da base ali que o Diniz colocou. Falando agora do São Paulo, eu acho que o Fernando Diniz ainda está encontrando um time ideal para pôr em jogo. E acho que a vontade do São Paulo foi superior à parte técnica do Corinthians nesse jogo. Pode falar. A gente viu um Corinthians, mais uma vez, com muita dificuldade de criação, né? O Luan decepciona bastante nesse quesito, né? Ele era para ser o grande craque do Corinthians, mas não está suprindo essas expectativas que foram criadas em cima dele, né? Na contratação. E o Corinthians fica muito deficiente, porque o Ramiro é um jogador que é um volante que joga de ponta, né? Já era assim desde a época do Grêmio. Também o Cantillo, o próprio Ederson são jogadores que não têm essa característica de criação. E tem o Arauz, que também vem jogando de titular, né? E chegou o Otero agora para ajudar nesse quesito, né? Apesar que o Otero se destaca mais pelos chutes de fora da área, que pode ajudar bastante o Corinthians, né? E o Corinthians teve essa dificuldade de criação, acabou fazendo o gol na falha do Thiago Volpi, né? Mas eu acho que o São Paulo foi um pouquinho melhor, não foi à toa que saiu vitorioso, né? O Diniz, que tá fazendo algumas mudanças no time, mudou a zaga, teve esse jogo, perdeu o Reinaldo para esse jogo, né? Perdeu o Daniel Alves aí por mais de um mês, né? Por causa da lesão dele no braço. E é um time que está passando por transformações, né? Muitas saídas, o Pato saiu, o Everton saiu, o Anderson Martins, chegou o Luciano. É um time que está passando por transformações e que começou bem o campeonato para surpresa de muita gente, né? E assim, essas transformações é a cara do São Paulo, tá ligado? Daniel e Ana podem falar melhor do que eu, porque são São Paulinos, mas há anos o São Paulo vive vendendo, comprando jogadores. É um time que não se mantém uma base do time, revela muitos jogadores, mas também ao mesmo tempo que revela já vende. Então, assim, Diniz tem um problema, eu acho que é um problema porque não é confiável. Esse início não é confiável de São Paulo. Pode falar, né? Desculpa. Eu acho que assim, com essa diretoria do São Paulo, eles criam os meninos da base para ser vendidos. Então é o que você falou. Eles começam um pouquinho jogando pelo São Paulo e já são vendidos. Mas assim, na questão do Fernando Diniz, vou até falar uma coisa que eu acho que vocês vão até discordar comigo, mas eu gosto do Fernando Diniz. Para mim ele é um treinador. Ele não é o melhor, mas eu acho que ele é um bom. Eu acho que ele é o único treinador que tem paciência no mercado atual sem ter o resultado. E a gente consegue ver isso muito no histórico dele no Campeonato Brasileiro. Que, querendo ou não, é muito ruim, né? Ele já treinou Fluminense, já treinou Atlético Paranaense. E aí, no Fluminense mesmo, você viu o trabalho autoral dele. Ele tinha criatividade. Só que ele não conseguia fazer mais pela qualidade dos jogadores, né? E aí, quando eu vi que ele veio pro São Paulo, eu falei, acho que a gente vai conseguir ver o que ele não conseguia fazer no Fluminense com o São Paulo. Porque, querendo ou não, ele tem um time melhor. E assim, ele tá tentando ainda, ele deu uma retrocedida agora, mas ele tá tentando implementar o jogo dele. Então, muita gente critica ele, mas eu ainda acredito que ele vai conseguir mudar o São Paulo pelo menos um pouco. Mano, eu concordo com você, eu não discordo não. Eu sempre acreditei no Fernando Diniz. Desde o tempo do Atlético Paranaense, eu sempre gostei dele. E quando o São Paulo contratou ele, eu elogiei muito, eu sempre acreditei nele. O único defeito assim que eu vejo no Diniz é que ele é muito apegado às ideias dele. Ele é muito teimoso, acho que é o melhor termo. Agora que ele está tentando mudar a filosofia dele de jogo e meio que está dando certo, né? Eu acho que se ele desapegar um pouco das ideias dele, não que ele não tenha que ter convicção nas ideias dele, mas eu acho que se ele se abrir um pouco ao futebol mais, eu acho que ele dá muito certo. Eu gosto muito dele também. E sobre o Diniz, ele é um cara que assim ganhou 3 jogos seguidos, né, contra times que estão em má fase no campeonato, mas assim são vitórias para ser valorizadas, né? Mas aí ele fez 3 alterações recentes aí no time de São Paulo, né? 2, falando mais anteriores e mais uma para esse jogo, né? Ele acabou improvisando
o Léo Pelé na zaga e também colocou o Diego Costa. E nesse jogo que ele perdeu o Reinaldo, ele improvisou o Lisieiro, né? Na lateral esquerda. Eu queria que vocês falassem como foi o desempenho desses jogadores, se deu certo ou se não. Como é que vocês acharam que foram a partida desses jogadores? Eu acho que pra mim o jogo foi dos meninos de Cotia, né? Até o Diego Costa, eu achei ele um líder realmente dentro de campo, por ele ter só 20 anos. Uma curiosidade até que eu li, acho que foi ontem ou hoje no Twitter, foi que na base ele tomou 2 cartões vermelhos e em partidas importantes por entrar na pilha dos adversários e foi repreendido no clube por isso, né? E ontem, no domingo, né, quando ele jogou contra o Corinthians, teve aquela polêmica também que o Jô deu um soco no Diego Alves, no Diego Costa, desculpa, e acabou que ele manteve, ele foi bem frio, né? E eu tava vendo também algumas entrevistas e tudo mais, muitos jogadores estavam falando que quem convive com o Diego diz que é um líder nato desde cedo, lidera, por exemplo. Então eu achei isso muito legal, porque eu consegui ver isso dentro de campo, uma liderança que mesmo com 20 anos ele conseguiu mostrar uma maturidade, né, dentro de campo. Realmente, o Diego, ele passa muita segurança para a torcida. Apesar de ser um menino, né, acabou de subir da base profissional, ele passa muita lucidez ali atrás. E o Léo Pelé, na zaga, para mim foi uma grande surpresa. Eu não botava nenhuma fé nele, não vou mentir. Mas tá dando muito certo, cara. Eu tô gostando até dele na zaga. E do Lisieiro, cara, quando o Lisieiro subiu, eu gostava muito dele, do estilo dele de jogo. Só que parece que com o passar do tempo, ele tá com 22 ou 23 anos agora, parece que ele ficou mais lento, não sei se as lesões atrapalharam ele também. E assim, passar ele para a lateral esquerda, claro que ele tem o fato de ele já ter jogado nessa posição na base, né? Na Copinha, foi o melhor jogador do São Paulo na Copinha jogando de lateral. E ele me surpreendeu um pouco até na partida de domingo, mas o gol do Corinthians foi totalmente nas costas dele. Eu acho que ele tem essa falha na marcação ainda. E agora falando mais um pouco do lado corintiano, né? O Thiago Nunes está começando a entrar em uma situação delicada, ele que vem sendo bastante cobrado. E aí eu queria perguntar para a Tássia o que ela acha dessa situação do Thiago Nunes. Se ela acha que o Corinthians tem que dar mais tempo de trabalho, se realmente aí com o Mano Menezes dando sopa no mercado, que é um técnico que já tem uma identificação com o Corinthians, e a torcida pede bastante o retorno dele até. Se já está na hora de trocar, o que é que a Tássia acha? Bom, a Tássia está com um problema na internet, então se alguém quiser responder aí a pergunta, fique à vontade. Eu acho que não. Se eu fosse a diretoria do Corinthians, insistia em Thiago Nunes, até porque o perfil deles é não demitir treinadores, por mais que o desempenho esteja ruim, eles não demitem. Em relação a Thiago Nunes, eu acho que deve dar se todo mundo acredita em Diniz ainda no São Paulo, todo mundo vírgula, mas assim, muita gente ainda acredita em Diniz no São Paulo, deveria acreditar em Thiago Nunes no Corinthians, principalmente porque a mudança do Corinthians foi bem maior do que a do São Paulo, porque o Corinthians vem desde, acho que antes de 2010, com um sistema de jogo totalmente defensivo, que só vive jogando no contra-ataque. E nesse ano eles resolveram fazer essa mudança em uma nova filosofia de jogo. E assim, é difícil mudar, todo mundo sabe, o Flamengo é a prova disso, o Flamengo não mudou de uma noite para o dia de sistema de jogo. Foram contratações ao longo dos anos que trouxeram jogadores mais técnicos, melhores, e no ano passado, em 2019, depois de tanto tempo, apresentar um futebol vistoso, ofensivo, com marcação-pressão, futebol compacto, linhas compactas. Então, acho que deveria sim insistir em Thiago Nunes e dar tempo, porque provavelmente não, certeza que ele irá fazer um trabalho melhor no Corinthians. E trazer de volta o Mano Menezes seria um retrocesso
na ideologia de jogo, Mano Menezes é assumidamente não, mas é um técnico defensivo, da mesma filosofia de Tite, Carille, então seria um retrocesso, seria um passo atrás. Então acho que a gente já dá pra trocar de assunto, mas vocês têm mais alguma coisa pra falar desse jogo, do clássico? Eu queria trazer a curiosidade do Brenner, né? Ele tem 7 gols como profissional, 3 no Corinthians. Então parece que o moleque nasceu pra fazer gol no Corinthians, né? Dá pra pedir a música no Fantástico. Exatamente. Bastante expressivos pra um garoto, né? Então dá pra escalar ele quando tiver São Paulo e Corinthians, bota ele titular que já vai dar resultado, né? Então vamos lá falar agora do Santos e Flamengo, né? O Flamengo ganhou de 1-0, gol do Gabigol, jogo com polêmicas aí no VAR. E aí, o que vocês têm pra falar sobre esse jogo, sobre essa Flamengo e Santos? Se vocês quiserem falar tudo, e eu fico por último, porque eu sei que minha opinião é contrária de pelo menos 2 desse programa aqui. Bom, eu acho que assim, por mais que houve muita polêmica no jogo, né, do Santos e Flamengo, eu acho que a partida teve disposição das duas equipes em busca do gol. Eu acho que foi um jogo muito bom, foi um duelo tático muito interessante. Teve jogadas muito bem trabalhadas, passes de primeira, teve até de letra, chutes de fora da área, enfim. Eu acho que assim, foi um jogo animador pro torcedor, que tem sofrido bastante com o Brasileirão até aqui, né? Porque, como eu disse, do jogo do São Paulo e do Corinthians, o futebol brasileiro vem sido... dói o olho de assistir, né? Mas acho que esse jogo foi bem diferente, eu acho que foi muito bom. Teve até a lei do ex, né, do Gabigol e tal. Acho que todo mundo esperava isso, foi muito interessante. Mas eu acho que o jogo foi bem abaixo, até pelas paralisações do VAR. E também, deixa eu ver... Os dois times, eu esperava mais assim de jogo, de movimentação, porque os dois times tiveram uma semana inteira, né, de trabalho e tal. O Domenech teve tempo, que ele já tinha afirmado que não tinha tido tanto tempo para organizar o time, e agora ele teve a oportunidade, fez algumas mudanças que não sei muito o que esperar, mas eu acho que muito torcedor flamenguista ainda critica algumas mudanças, mas é isso, deixa eu... Só dividindo aqui meu comentário em 2 partes. Primeiro eu vou falar do jogo, depois do VAR, da atuação do VAR. Eu acho que foi um jogo bastante movimentado até. O Santos começou pressionando até o Flamengo, surpreendeu. Achou 2 gols que foram anulados, isso eu falo depois. E aí o Flamengo começou a achar os espaços nos contra-ataques. Michael perdeu 2 chances claríssimas de gol, ele e o goleiro só, em 2 contra-ataques fulminantes. E o primeiro gol do Flamengo acaba sendo num contra-ataque, 4-2. Gabigol não perdoa ali. E no segundo tempo o Santos parece que cansou, não sei, não teve a mesma intensidade do primeiro, e o Flamengo ficou naquela, né? Não sei se eu espero, não sei se eu ataco, e ficou um jogo mais morno no segundo tempo, muito mais morno. Falando do VAR agora, eu acho assim, primeiro a demora para decidir os lances, né? Eu não sei quantos minutos foi exatamente, mas foram muito tempo. Isso não pode acontecer. Isso é uma incompetência muito grande, eu acho. Uma falta muito melhor no Brasil. No primeiro tempo foram 7 minutos e meio. Isso. 7? Exatamente. No total foram 10. Então, 10 minutos no jogo todo, né? Isso. Isso, foi isso mesmo. Então, cara, assim... E nos 2 impedimentos... foram coisas de 20 ou 30 centímetros, até menos, eu acho. Então, assim, eu li até num perfil do Instagram, @futeboletática, eles postaram um negócio que, já que tem o VAR, que é uma ferramenta muito exata do futebol, para ver, especialmente impedimento, podia ter uma flexibilização para ter não sei quantos centímetros para validar um gol, sabe? Para ser legal. Porque o cara fazer o gol com 10 centímetros de vantagem não é uma vantagem gritante assim, sabe? Pode até ser um pouco polêmico isso que eu tô falando, mas é uma visão válida, assim, uma opinião que vale ser discutida, eu acho.
Eu tenho uma pergunta. Vocês acham que na jogada que o Jobson tava, vocês acham que interferiu? Porque eu não achei, né? Pra mim, eu não achei. Eu achei super normal. A arbitragem alegou que interferiu, mas assim, pode ter interferido, porque o Diego Alves, ele pega na mão dele a bola e vai pro gol, assim. Aí é uma questão de interpretação mesmo, do que do VAR. Então, eu não sei se o Jobson chegou a interferir na defesa ou não do Diego Alves, mas ele participou da jogada, ele teve uma participação na jogada, ele tentou jogar, né? Que é o que diz a regra. Que deve ser marcado impedimento se o jogador jogar, né? Se ele tocar na bola, ou mesmo que ele tente tocar, mas não toque, ele está impedido. Então foi isso que aconteceu, né? Ele tentou tocar na bola, tentou cabecear. Então acho que isso configurou o impedimento e acabou sendo bem marcado, né? Falando sobre o jogo, acho que o Santos foi melhor no início, não foi à toa que fez os 2 gols, que foram bem anulados, na minha opinião, né? E o Flamengo já, desde os primeiros minutos, mostrando como é que é o seu estilo de jogo, né? Como é que ele ia se comportar, fechando mais, explorando os contra-ataques muito bem armados, time de pé em pé, não era bola longa, não era ligação direta, era o contra-ataques que o time saía jogando mesmo, né? Com o pé, de bola em pé, e chegar na cara do gol. O Michael perdeu 2 oportunidades claríssimas, uma sem goleiro, e aí na terceira o Gabigol não perdoou, né? O Gabigol fez o gol justamente com o passe do Michael. Segundo tempo, acho que o Flamengo jogou melhor até do que no primeiro, jogou melhor também que o Santos, eu achei que conseguiu executar melhor o seu sistema defensivo, a sua forma de jogar na partida, fez ali 2 linhas de 4, se formou um 4-1-4-1, aí acabou tendo as lesões do Diego Alves, né? O Bruno Henrique também saiu machucado, e no finalzinho do jogo mais o Gabigol, e acabou ficando só com o Michael na frente, né? Acho que ele poderia ter colocado ali o Pedro Rocha, ou até mesmo o Vitinho no lugar do Diego, que o Diego acabou entrando, né? Mas acho que o resultado foi válido do Flamengo. O Flamengo acho que evoluiu com relação aos outros jogos com o Domenech, e assim, dá uma esperança à torcida, até porque os próximos jogos são jogos em que o Flamengo tem condições de ganhar e é favorito, né? Que é Bahia, Fortaleza, são jogos em que o Flamengo vai ter que ter outra postura, né? Não vai poder se defender tanto, não vai poder ser mais reativo, e acredito que não será. Acredito que nesses jogos vai tentar dominar mais as ações, né, Ítalo? Todo mundo já terminou de falar, só para que eu quero terminar esse assunto. Sim, Ítalo, pode descarregar seus sentimentos sobre seu time. Né? Falando primeiro do jogo e mais sobre o Santos até, acho que Cuca foi bem inteligente, soube explorar as dificuldades defensivas dificuldades defensivas do time do Flamengo, que tem tem um lateral esquerdo que é muito lento. Ele é bom defensivamente, mas ele não tem fôlego suficiente para acompanhar um ponta, como é Marinho. Marinho é o melhor jogador que joga o Campeonato Brasileiro. Ele está jogando um futebol incrível. Acho que a partida de Soteldo foi muito abaixo. Acho que se ele tivesse entrado no jogo, teria dificultado e muito para o Flamengo, principalmente porque o lateral direito do Flamengo era improvisado, era René, que é bom defensivamente, mas estava com o pé trocado, e toda vez que Soteldo ia para cima dele, executava o drible com extrema facilidade. Falando da talvez melhora do Flamengo, realmente ele abdicou um pouco do seu estilo de jogo, que é jogar pressionando o adversário, ficou um pouco mais recuado, esperando o Santos atacar para jogar no contra-ataque. Acho que foi uma proposta, uma tática inteligente, pelo Santos ser um time com um ataque muito rápido, que tem Raniel, que era do Cruzeiro, ele é um atacante veloz, Marinho, dispensa comentário, e Soteldo. E tem um meio campista que tem um passe longo muito bom, que é Sanches. Acho que o Santos era o favorito para esse jogo. Não ganhou porque o VAR interferiu muito, mas foram 2 gols bem anulados, não tem o que discutir. Então foi isso. Em relação
ao meu destaque inicial e ao Flamengo. Cara, eu tive uma discussão ontem séria no grupo, porque eu não sou favorável à demissão de Domenech. Deixando bem claro, não sou. Só que assim, tem que se cobrar. Porque ele chegou na coletiva de apresentação dele, ele disse que ia mudar aos poucos o futebol do Flamengo. O Flamengo jogava ali o 4-4-2 e só jogou assim no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro. A partir desse jogo, não jogou mais. Jogou no 4-3-3. E é algo que, pra mim, já tá nítido, que não condiz com a qualidade do elenco do Flamengo. Porque tem vários jogadores muito bons no meio campo e não tem pontas tão efetivos que possam fazer a função do 4-3-3. Abel tentou isso, não deu certo. O Fera tentou isso, deu um pouco certo, mas logo chegou Jesus e botou o 4-4-2 e o time fica uma máquina. Eu não vejo necessidade de mudar, mas enfim, ele mudou. Ponto. Jogadores têm que saber jogar no 4-4-2, 4-3-3, 4-1-4-1, tanto faz, qualquer esquema, tem que saber jogar. Agora é o seguinte, não dá pra deixar jogador como o Bruno Henrique, que nitidamente não faz porra nenhuma no jogo. Só pega a porra da bola e dá o toque pra trás. Não dá profundidade, não parte pra cima. Fica jogando como se estivesse dormindo. Se me botasse no jogo, eu jogaria mais do que Bruno Henrique. Aí não, deixa ele de titular, sendo que Pedro Rocha fez uma excelente partida no jogo passado. Michael passou jogo sem entrar, entrou no jogo passado. Jogou bem, provou que merece ter pelo menos entrar no segundo tempo. E assim, as teimosias dele é demais, pô. Thiago Maia já é declarado que ele não gosta e ele não sabe fazer a função direita de segundo volante. Aí chega na porra do jogo e ele bota Thiago Maia como de segundo volante e recua Gerson, recua Gerson para primeiro volante, que faz com maestria a parte de segundo volante, que é a ligação do meio pro ataque. Gerson não sabe jogar de costas, ele não sabe fazer essa transição da zaga pro meio, do meio pro ataque. Arão sabe. Mas Arão, em questão de qualidade, comparado com o Thiago Maia, é muito diferente. Então as teimosias de Domenech irrita muito. E tem uma frase muito boa de Guardiola, que Domenech foi o auxiliar dele, que é: o título se ganha nas últimas 8 rodadas, mas se perde nas 8 primeiras. Então acho que deveria sim dar tempo. Só que é o seguinte, bateu 13ª rodada, 14ª rodada, não tá jogando bem, eu demito e trago outro treinador. Essa é a minha posição e é isso. Já que você falou de demissão, eu queria saber pra ti, quem viria no lugar de Domenech, já que ele tá sendo teimoso e tal. E agora o Flamengo vai enfrentar uns jogos fracos, entre aspas, não sei o que esperar, né? Ele vai enfrentar o Bahia e o Vasco o Santos vai receber o Vasco, na verdade. É isso. Eu queria mais que tu falasse sobre os futuros assim dos jogos também. Eu acho que se fosse para trazer um treinador, realmente deveria trazer um de fora. Acho que no Brasil não tem técnico bom, até, acho que essa é a palavra certa, para substituir ele. Por mais que ele seja, que eu esteja criticando ele, mas ele tem uma ideologia de jogo que é um jogo com posse de bola. E eu acho que o Flamengo deveria ir atrás de um técnico assim. Não sei, sendo bem sério, não sei um técnico para assumir. E nos próximos jogos ele precisa muito demonstrar um resultado efetivo, principalmente na parte ofensiva e defensiva. Eu não sou tão radical aí como o nosso amigo Ítalo, né? Eu acho que tem que dar tempo a ele, acho que ele tem capacidade sim de melhorar esse time do Flamengo. Eu não vejo como teimosia algumas escalações que ele está fazendo que estão sendo bastante criticadas, né? Não só por Ítalo, mas por boa parte do Flamengo. Eu acho que ele está mesmo testando o elenco, conhecendo jogadores. Sobre o Bruno Henrique, acho que ele realmente está com desempenho abaixo, mas também não é tão... Não precisa ser tantas críticas assim. Acho que está abaixo sim, mas não precisa execrar o jogador, né? Acho que ele é um cara que vai ser bastante útil ao Flamengo ainda.
Vamos ver agora como é que vai ser o time sem ele, né? Porque para quarta-feira ele tá suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo. E assim, como a Tássia perguntou a você aí, acho que, cara, o Flamengo passou mais de uma semana na Europa e não conseguiu trazer técnico nenhum, né? Trouxe ele só. Ele não era a primeira opção, o Flamengo tinha outras opções, tinha o Leonardo Jardim, tinha o próprio Carvalhal e conseguiu trazer ele. E assim, se ele fosse demitido no meio do Campeonato Brasileiro, seria mais difícil ainda para trazer outra pessoa, para trazer outro estrangeiro, outro europeu. Que teria que ir lá de novo e o cara chegar no meio do campeonato, sem tempo para treinar, que é jogo em cima do jogo. Então, assim, já contratou, vai até o final agora. Aposta nele até o final, confia nele até o final. Vai até o final do campeonato e vamos ver no que dá. Acho que só seria a situação de demitir, e acho que o Flamengo, inclusive, só demitiria se fosse assim, uma situação catastrófica, que ele perdesse vários jogos seguidos. O que eu acho que não vai acontecer, porque o time do Flamengo é superior a todos do Brasileirão, é bem superior a todos os outros do Brasileirão, e se ele conseguir organizar minimamente o time, o Flamengo vai conseguir ser competitivo. E eu acho que isso vai acontecer, como já foi ontem. Uma semana de treinamento, que é pouco, é muito pouco, não é nada para treinar um time, para você impor uma filosofia, um estilo de jogo, uma semana não é nada. E ele já conseguiu organizar minimamente a equipe e saiu vitorioso em um jogo difícil. O Flamengo, em 18 anos, só ganhou 3 vezes na Vila Belmiro. Foi em 2009, em 2011, aquele 5-4 e agora. Ano passado tomou de 4 lá, com o time de Jesus. Então não são jogos fáceis, né? Na Vila Belmiro. O Flamengo geralmente não vai bem lá e o Flamengo ganhou. Então acho que isso tem que ser valorizado. E acho que ele tem sim capacidade de organizar o time e fazer o time ser competitivo. Não vai voar igual ao ano passado. Não vai ganhar sobrando, mas assim, se for regular, eu acho que o Flamengo tem tudo para brigar por esse título. A sequência agora é favorável, é uma sequência para dar tranquilidade aí. A gente vai pegar o Flamengo, né? Vai pegar um Bahia fora de casa em crise, que vai ser um jogo difícil, vai ser muito difícil o jogo contra o Bahia, sempre é jogo difícil, mas é um jogo que o Flamengo tem plenas condições de vencer. Depois é o Fortaleza em casa. Fortaleza aqui também é um time difícil, mas é um time que joga e deixa jogar, então vai favorecer isso ao Flamengo, assim como foi o Santos. Sobre a estratégia do Santos, o Santos era um time que deixa muito espaço, como a gente viu. Isso foi muito bem aproveitado pelo Flamengo. Ele enxergou no adversário esse defeito, né? Deixar muitos espaços. O goleiro do Santos, João Paulo, é o goleiro com mais defesa difícil no campeonato. E olha que ele só jogou 3 jogos, ou foram 4. Ele entrou no decorrer, né? Então você vê que o Santos é um time que concede bastantes oportunidades. O Flamengo teve 6 oportunidades claras de gol, né? E não fez os gols. Por isso que foi a vitória magra por 1-0. Então acho que é isso, acho que o Domenech vai conseguir ajeitar esse time sim. Não sei se vai ser tão competitivo como o torcedor espera, como o torcedor acredita, mas que vai brigar na parte de cima sim, vai brigar pelos títulos sim. E acho que é isso, né? Eu queria só fazer um comentário rápido, só para não se estender muito nesse assunto. Eu vi a entrevista coletiva de Domenech no jogo, depois do jogo contra o Santos, né? E, cara, ele me pareceu muito lúcido, ele me pareceu muito mais animado do que estava antes. Foram respostas muito mais coerentes, assim. E, velho, eu também concordo com o Vitor Cardial aí, que tem que dar tempo pro cara, velho. Ele não tem nem 10 jogos no comando do Flamengo. É impossível você analisar e tirar um diagnóstico do trabalho dele por um time que ele não tem nem 10 jogos. Tem 1 mês de trabalho. Então, assim, dê tempo. Esse jogo contra o Santos foi o melhor do Flamengo que eu vi até agora. E assim, eu acho que o time vai evoluir ainda. É um recomeço depois de Jorge Jesus. Totalmente um recomeço. Eu acho que o torcedor tem que ter paciência com o treinador. Eu só queria também... Posso falar? Não, pode. É só um comentário mesmo que esse assunto me lembrou, que eu assisti uma entrevista que o Klopp mesmo estava criticando essa cultura brasileira de perder alguns jogos, já troca de técnico. Eu acho que o Domenech, ele acabou de chegar, isso que vocês falaram, acabou de chegar, ele tá vendo como que o time funciona, tá vendo como que... Exatamente, o Flamengo, ele tá numa fase ruim, mas tem muito potencial, o Brasileirão tem muitas rodadas ainda para acontecer, então até mesmo, acho que 40 minutos do jogo de ontem, no segundo tempo, já eram mais de 30 finalizações, e 10 delas era acertando o alvo. Então eu acho que só tem que ter mais paciência e não ter essa pressa de ficar trocando de técnico. Só para terminar, eu só queria falar que foi um desabafo, porque eu estava muito estressado.
fiquei muito estressado com o Flamengo esses dias. Então foi mal aí, galera. E espero estar muito errado sobre Domenech e comemorar títulos. Valeu. Então é isso, né? Vamos passar para frente agora para o último jogo aqui da nossa discussão. Fluminense e Vasco, o clássico lá do Rio de Janeiro, né? Acho que o segundo maior clássico lá do Rio de Janeiro, talvez. E o Fluminense venceu, né? Por 2-1. Gols do Dodi e do Fred. E o gol do Vasco foi marcado pelo Thales Magno, né? Um jogo que frustrou muita gente no Cartola, né? Porque a galera tava esperando os gols do Nenê, de Cano. E aí vai lá o Dodi, o Fred faz gol e Nenê, Cano passam em branco, né? Eu botei Cano, só não botei de capitão porque alguma voz do além me disse que não. Ainda bem. Só uma curiosidade, parece que Fred só foi escalado em 128 times no Cartola. Olha, eu só sei que eu nunca... Pode falar. Eu acho que foi o Ganso, só 128 pessoas acreditaram nele. Foi um desses dois, ou foi Ganso ou foi Fred. Eu acho assim, né? Não são só 3 pontos pro Fluminense comemorar. O time melhorou, apresentou uma melhora coletiva considerável e fez o seu melhor jogo no início do Campeonato Brasileiro desse ano. O Fluminense chegou ao primeiro gol logo no início do clássico, né? Com um chutaço do Dodi e rendeu o volante R$1.000 porque ele fez uma aposta com o Odair. E também, falando no Dodi, eu acho que a torcida começou a pressionar, né, até o Fluminense sobre a renovação ou não, porque ele está a um jogo de não poder jogar em outro clube, se não renovar, e ele, no caso, ele vai ficar fora da Série A, né, se ele não renovar com o Flamengo, mas o Fluminense disse até que já jogou a proposta pro jogador, mas que está esperando. Porque o Dodi só tem contrato com o Fluminense até o final do ano, né, e o Brasileirão vai até agosto. E ele já pode assinar um pré-contrato, né, com outra equipe do Brasileirão. Então, por isso que tem esse imbróglio aí, né, com relação a ele. Mas e sobre o jogo? Vocês acharam das equipes? A Tássia já falou um pouco sobre o Fluminense. Falando sobre o jogo, eu acho que do Fluminense, acho que o Odair Helman vem fazendo um trabalho muito consistente. Foi, como o Tássia disse, foi o melhor jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Mas eu vejo que tem uma evolução, não foi só um jogo por acaso, sabe? Acho que teve uma evolução e o Vasco é aquilo. Eu sou suspeito para falar, porque eu não gosto do Vasco, mas o Vasco tem um sistema de jogo consistente, porém jogadores muito fracos, na minha opinião. Acho que o único que se destaca é Cano, Thales Magno e olhe lá. E ainda tem aquele Benítez, mas que também não me encanta os olhos. E eu acho que assim, o Vasco não é muito um time de brigar no bloco de cima, né? Se o Vasco conseguir essa proeza, eu acho que parabéns, vai impressionar muita gente. Porque eu acho que assim, o Vasco da Gama de hoje em dia é um clube que vive numa dificuldade no seu orçamento, não consegue pagar os salários em dia, não tem um grande elenco. E assim, o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. E ainda mais no meio de uma pandemia, o Vasco ainda está em 3 competições, vai começar a Sul-Americana agora em outubro, segue vivo na Copa do Brasil. Então assim, eu acho que é muito difícil manter esse pique. O Fluminense, como vocês falaram que vem em evolução, não voltou bem nessa volta do futebol, né? Apesar de ter feito jogos duros contra o Flamengo na final do Carioca, mas eram atuações bastante questionáveis pela torcida, né, no próprio Carioca e também no início do Brasileiro, mas depois daquela vitória contra o Inter, né, a coisa virou o Fluminense, né, ganhou do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ganhou agora o clássico contra o Vasco também, né, ganhou na Copa do Brasil do Figueirense 3-0, então tá numa fase boa o Fluminense, né, que contratou o Danilo Barcelos, anunciou o Danilo Barcelos, que deixou o Botafogo para o Fluminense, e assim, é um time que tem um potencial de até brigar por um possível G6, G7 talvez, né, diante desse campeonato aí tão fraco como a gente tem visto, se o Fluminense conseguir se organizar, ele tem jogadores ali que pode fazer o time brigar por um G6, que pode virar G7 ou até G8, né? Mas o Vasco, e sobre o Vasco, acho que o Vasco vai brigar do 10º para baixo mesmo. Eu acho que eu vejo mais potencial no Fluminense do que no Vasco. Acho que o Vasco fica muito dependente do Cano fazer gols. O Benítez, que tem tido boas atuações, mas ainda não fez gol, nem deu assistência no campeonato. O Thales Magno também, que de vez em quando aparece, fez até o gol agora, mas não vejo assim tanto potencial no Vasco, eu vejo mais no Fluminense.
Acho que o Fluminense pode fazer um campeonato melhor do que o do Vasco. Eu queria fazer uma pergunta para Daniel e para Ana, saber sobre o que vocês acham de Nenê comandando esse time do Fluminense, e para fazer a título de comparação, a atuação dele, que mais ou menos é o que ninguém esperava, como se fosse a de Thiago Galhardo no Internacional, comandando o ataque do Inter. Eu acho assim que a qualidade com a bola no pé do Nenê, para mim, é indiscutível. Ele tem muita classe e qualidade. Tem uma idade avançada, mas eu vejo sim ele com capacidade de liderar um time aqui no Campeonato Brasileiro, como está liderando o Fluminense, e muito bem, pelo visto. Ele está em grande fase, e eu acho que, como eu disse antes, é indiscutível a qualidade dele com a bola no pé. Ele é um cara que enxerga o jogo muito bem, e é isso. Eu concordo com o Daniel, e eu acho que eu também posso até fazer uma comparação aqui com o Fred, porque assim, eu acho que não dá para ter o Nenê e o Fred jogando no mesmo tempo. Eu acho que são dois jogadores que participam muito pouco sem a bola. Eu acho que os dois fazem um ótimo trabalho com a bola, mas sem a bola eles não fazem muita coisa, e o time, querendo ou não, precisa trabalhar sem a bola, né? Tem que sempre marcar a saída do adversário, tem que trabalhar coletivamente, e eles não têm essa característica. E eu acho que o Nenê, como ele tá nessa grande fase, o Fred, por mais que ele fez o gol ontem, eu acho que ele também tem que entender que ele vai jogar em trechos os jogos, né? E aí tem que ter essa maturidade com o clube e com os torcedores também para entender isso, porque o Nenê, eu acho que realmente ele tá numa grande fase dentro do Fluminense. E também eu acho que o Odaí deixou ele bem solto, né, pela direita, e ele voltou a jogar mais com liberdade, tanto que melhorou no ataque do Tricolor. Eu acho que também isso favoreceu. Queria dizer que só pontuar que é engraçado como a gente nem fala de Ganso. Ganso deu uma assistência ontem, mas foi aquela assistência de tipo, vou tocar pro lado, Fred acertou um chutaço, então foi uma assistência mais impressionante, que a gente nem fala dele. Eu vejo o Ganso muito parecido com o Nenê. A gente sabe da qualidade que ele tem com a bola no pé. Ele nunca vai perder isso. Agora é como a Ana falou, o jogo sem bola, né? O Fluminense tem três jogadores fantásticos ofensivamente e com a bola no pé, que é Fred, finalizador nato, Nenê e Ganso. Então assim, eu acho que o Odaí Helman, ele tem que trabalhar ou revezar, não sei como ele está fazendo, porque eu não estou acompanhando, mas ele tem muita qualidade aí nesse meio campo e ataque, com esses três jogadores experientes já, né? E eu acho que ele também não é lembrado assim, porque as pessoas elas ficam, acho que, com receio de lesão e tal, né? Porque ele já teve muito problema parado e tal. Acho que muita gente não coloca fé, eu acho que nesse sentido. É verdade. O Ganso sofreu bastante com lesões na carreira, por isso que ele perdeu o brilho, né? Não sei se perdeu o talento, mas não conseguiu manter a mesma qualidade que ele tinha no início da carreira, e que teve até um bom momento no São Paulo, né? Quando ele chegou aí pro Sevilha, lá com o Sampaoli. E ele, mais nessa passagem dele pelo Fluminense, é bem apagada, né? Uma passagem que não teve muito brilho, como se esperava dele, né? E ele acaba sendo um jogador que é reserva e entra de vez em quando entra vai dar um passe, de vez em quando aparece a genialidade dele, né? A qualidade dele, né? E ele acaba se destacando. O Fred também acho que é um jogador que vai ajudar o Fluminense, mas também não vejo ele para ser titular. Acho que o Evanilson pode ajudar mais ao time do que o Fred. De vez em quando, talvez o Fred possa jogar titular, sim, mas acho que o Evanilson é o dono da posição mesmo, e o Fred para entrar no segundo tempo, para segurar aquela bola na frente, então para fazer aquela pressão, né, quando tiver precisando. Mas então acho que é isso, né? Já falamos sobre tudo que tinha para falar nesse jogo, né? Vocês têm mais alguma coisa para falar? Não. Por mim pode seguir. Acho que é isso mesmo. Então é isso. Quero falar que valeu aí pra quem ficou escutando até agora. Falar que foi um prazer gravar com vocês duas. Ana. Mas peraí. A gente não vai falar dos outros jogos, não? Ou só esse? Só esse, né? Eu acho. Não, a gente pode Tem que falar. lembrar os adversários, né? Do Flu e do Vasco, né? Sim. O Flu vai jogar contra o Atlético Goianiense e o Vasco visita o Vila Belmiro.
O Fluminense tem um jogo mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo em casa contra o Atlético Goianiense, que hoje é o lanterna do campeonato. E o Vasco vai ter essa pedreira aí contra o Santos na Vila, né? Então, o Vasco pode chegar aí o seu segundo jogo sem vencer já no campeonato, né? O Internacional, que é líder do campeonato, vai pegar o Palmeiras fora de casa, né? Destaque no Internacional, que faz uma bela campanha e é um dos candidatos ao título. Outro jogo interessante que a gente vai ter na próxima rodada é o Atlético Mineiro contra o São Paulo, né? Vai ser um jogo que deve ser bastante interessante, um jogo que promete, né? O Atlético Mineiro aí, depois de ser campeão mineiro, voltando, depois de 2 derrotas também no Campeonato Brasileiro, né? Perdeu as 2 no Brasileirão, aí ganhou a final do Mineiro e agora retorna ao Campeonato Brasileiro 100% focado, né? Um time que só disputa o Campeonato Brasileiro, então que vai ter vantagem com relação a isso, já que os outros candidatos ao título vão ter outras competições, né? Então são Quem só disputa o Campeonato Brasileiro? Hã? Quem só disputa o Campeonato Brasileiro? O Atlético Mineiro. O Atlético. E aí o Inter, o Flamengo, o São Paulo, tem outras competições, né? O Grêmio, principalmente, né? Que sempre poupa. Mas acho que é isso, né? Se quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Já estamos chegando aqui nas despedidas. É isso. Valeu aí a presença de todo mundo. Só queria agradecer. Pode falar, Ana. Pode falar. Fique à vontade. Não, só queria agradecer essa oportunidade. Foi bem legal comentar aqui os jogos com vocês. E é isso. Valeu mesmo. É isso aí, tá? Você quer falar alguma coisa também? Eu também quero agradecer, porque como eu trabalho na TV e minha função lá é produção de um programa de polícia, sociedade, essas coisas, eu tava meio afastada do futebol, então eu achei super legal. Então é isso aí, muito obrigado a vocês duas por ter aceitado o convite. Vão ser convidadas mais vezes para estar aqui com a gente, falando do Brasileirão, do futebol europeu, muito aqui também. Muito obrigado a vocês por aceitarem. Falta aí, Cardeal. Hã? Eu posso me despedir? Eu ia lhe dar espaço pra você se despedir. Muito obrigado. Sim. Foi falta de comunicação. O Daniel também. Cortada a Duca. Não, cortada não. Eu só queria fazer uma piada, mas foi muito grosso mesmo. Desculpa aí. Eu queria agradecer as duas convidadas. Excelentes convidadas. A gente que agradece pela participação, a gente sempre gosta de ter convidados aqui e como o Cardeal disse, com certeza vão ser chamadas mais vezes. E a gente queria falar, né, não sei se o Cardeal lembrou disso, a gente estava planejando em gravar, ter um episódio após todas as rodadas do Brasileiro, fazendo uma catada geral como a gente fez hoje. E a gente planeja isso, não sei se vai ser posto em prática, mas é o nosso planejamento. É isso aí, vamos ver aí no final da próxima rodada deve sair outro episódio falando sobre os jogos e já projetando também o final de semana. Então é isso aí, galera, muito obrigado a vocês que nos escutaram até aqui, valeu, até a próxima, nos sigam nas redes sociais, no Twitter, @nas4linhas, no Instagram também, @nas4linhas, nos sigam por lá, valeu e até a próxima.